Sabia que o cancro pode ser prevenido através de uma alimentação saudável? Tem conhecimento que a fadiga diária e a agressividade é um dos sintomas da depressão? Sabia que a cegueira é uma das complicações frequentes na diabetes? Sabia que pode prevenir as doenças cardiovasculares? Sabia que existe um elevado custo para a sua saúde se for sedentário? Estas e outras questões serão respondidas por vários profissionais de saúde que trarão informações importantes para o bem-estar da sua saúde física, mental, espiritual e social. Contamos consigo e com todos aqueles que possas vir a convidar. E lembre-se sempre, o custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo. Acho que foi importante ter dito aqui que era mãe do Simão, só para também ajudar a compreender se eu por algum motivo tiver aqui algum momento uma mãozinha a aparecer. Já sabemos que isto em momentos de teletrabalho, ou pandemias, ou o que quer que seja, habituámos-nos todos a ter os filhos em casa. Eu não trabalho em teletrabalho, só em algumas situações específicas, mas habituei-me a ter também aqui o meu bonequinho. E pronto, e aqui só para vos dizer, se por acaso aparecer assim uma mãozinha, como esta aqui, está lá, é ele que está aqui um bocadinho comigo enquanto estamos neste momento. Obrigada, Adna. O que é o sedentarismo? Olha, Adna, o sedentarismo no fundo acho que é um conceito hoje em dia muito comum, muito conhecido. Não há muito a inovar. Simplesmente o sedentarismo é definido como uma falta ou ausência ou até diminuição das atividade física ou desportiva. Claro que é considerada como uma doença do século, está associado a um comportamento cotidiano decorrente dos confortos do estilo de vida moderno que hoje em dia temos, e no fundo é um gasto calórico bastante reduzido semanalmente pela prática de atividade física ou exercício físico, e no fundo acabamos por adotar estes hábitos sedentários ou podem ser considerados pessoas sedentárias. Portanto, no fundo, sedentarismo é ausência ou diminuição. Muitas das pessoas pensam que é só ausência, mas não. É diminuição da atividade física que no fundo leva as pessoas a terem hábitos muito parados, portanto sem gasto de calorias, sem gasto de energia. O nosso corpo precisa muito não só de gasto de energia, mas de mexer mais de 200 articulações que tem e mais de 300 músculos que tem no seu corpo. Como é que eu posso saber se sou sedentário? Olha, sabes, eu a nível de ser sedentário, de como é que nós podemos saber ou não, nós podíamos pensar em escalas e em determinado tipo de pessoas gordas são sedentárias, nada disso. O mais importante pensarmos é quanto de atividade física é que nós fazemos ao longo do dia ou ao longo da semana que define o nosso comportamento pessoal. Ou seja, as pessoas podem pensar, eu sou gordinho e por isso sou sedentário. Eu sou magrinho, não sou nada sedentário, tenho muita energia, subo das escadas, vou para cima e para baixo. E muitas das vezes nós esquecemos que sedentário é aquele que faz menos do que os recomendados 45 minutos de atividade física diária, vigorosa, e que foi mesmo considerado pela OMS. Ou seja, se eu não fizer atividade física entre 30 a 45 minutos, dependendo sempre da pessoa que estamos a considerar, e falamos em atividade física intensiva ou exercício físico, depois já se calhar vamos abordar um bocadinho esse tema. Se não executar este tipo ou se não retirar do seu dia este tempo para tal, já é considerada uma pessoa sedentária. Ou seja, no fundo, também não me parece interessante acumular esses 30, 45 minutos em 3 dias e fazer 2 horas de exercício intensivo,
o interessante é fazermos diariamente, e estes 30 a 45 minutos não são só subir escadas ou descer escadas a meio do dia, é retirar realmente um período de tempo para fazer exercício físico vigoroso. É pegar nos ténis, é fazer, pode ser desde uma caminhada a um super intensivo treino no ginásio, ou uma caminhada, ou uma bicicleta, ou qualquer tipo de exercício físico. Portanto, podemos definir desta forma. Acho que é a forma mais simples de definirmos. Podemos ir a escalas, podemos ir a mesmo à parte que define o nosso corpo, mas o mais interessante é, na minha perspectiva, atenção, é irmos por aqui, por este conceito que a OMS sugere. Joana, e existe alguma consequência se formos sedentários? E se houver, quais são? Olha, sim, existe realmente consequências se formos sedentários. Existem vários tipos de consequências. Antes de mais, eu gostava muito de falar-vos um bocadinho do que está a acontecer hoje em dia. Desde que começou esta pandemia, vou-vos falar especificamente da atividade física da população portuguesa desde o início da situação pandémica atual. Houve uma redução entre 25% a 38% da atividade física, de acordo com dados da OMS, não é? A questão é que esta redução da atividade física leva a várias patologias, a vários problemas, desde os pés, que é interessante, até aos olhos. Ou seja, nós sabemos que o facto de fazermos o facto de fazermos atividade física promove bastante ritmos cardiovasculares, portanto promove o nosso ritmo cardiovascular, portanto trabalha toda a parte visceral, trabalha também ou melhora a aptidão cardiorrespiratória, assim como a saúde mental, a saúde óssea, e eu vou dar alguns exemplos, porque são tantos as consequências de ser sedentário, que eu vou só reduzir 2 ou 3, porque senão acho que é um bocadinho complicado. Então, vamos começar pela parte, a minha parte, digamos assim, que define um bocadinho o facto de eu ser fisioterapeuta, no fundo. Quando nós falamos em saúde, nível da fisioterapia, pronto, né, quando diz respeito, no fundo, a tudo o que é exercício físico relacionado com a fisioterapia, nós sabemos que existem muitas patologias associadas ao exercício físico, mas hoje em dia, cada vez mais, ou seja, entorses, rupturas dos meniscos, rupturas dos ligamentos, mas hoje em dia, nos nossos gabinetes, nós vemos cada vez mais patologias associadas à não atividade. E são as mais crónicas, as mais difíceis de se tratar, as mais duradouras e as que mais trazem até algum certo grau de depressão. As principais consequências que nós podemos denotar é dores que nós chamamos de dores isquémicas, digamos assim, que são dores por falta de oxigênio dos tecidos. Quando nós estamos muito tempo ao computador, quando nós estamos muito tempo na mesma posição, e eu gostava muito de ressalvar aqui uma situação que é, hoje em dia sabe-se que as posturas não são nem corretas nem incorretas. As posturas fazem-nos mal quando são mantidas por um longo período de tempo. Ou seja, eu posso ter a melhor postura do mundo e estar super bem equipada, ter os melhores equipamentos, mas se eu mantiver essa postura ao computador durante muito tempo e a mesma, é tão maléfica quanto uma má postura. Uma má postura por curtos períodos de tempo faz melhor do que uma excelente postura ao longo de 1, 2, 3 horas seguidas ao computador. Portanto, e o que é que isto traz? Traz problemas musculares, porque ficamos com as conhecidas contraturas, traz problemas de amplitudes articulares, nós deixamos de fazer amplitudes grandes de movimento porque estamos muito tempo nas mesmas posições. Criamos tendinopatias porque fazemos movimentos repetidos em curtas amplitudes e acabamos por trazer fraqueza muscular por este tipo de ritmos
de movimento com pouca carga, e o músculo precisa de carga também para ser saudável. Os músculos não têm um alongamento correto e um músculo que não tem o seu comprimento correto também não consegue contrair da melhor forma. Isto da parte da saúde a nível de musculoesquelética. Os pés, por exemplo, deixam de ter um aporte e uma informação do solo, portanto, não é bom até mesmo para, no que diz respeito à propriocepção, como é que agora troco isto por miúdos, mas no fundo, à percepção que nós temos, que é vinda através dos pés, de pisos irregulares e que nos previne de alguma forma quedas, entorses e outro tipo de coisas. Portanto, o nosso corpo deixa de estar preparado para receber também alguns acidentes, porque não trabalha tanto a coordenação, não trabalha tanto a nível de resistência, não temos um bom aporte muscular que possa sustentar as articulações quando elas sofrem algum impacto. Portanto, é tanta coisa, se eu for aqui listar, portanto, isto é só na minha parte. Depois, claro, temos outros problemas, temos problemas de diabetes. Quando não existe exercício físico, a probabilidade grande, quem tem diabetes, de piorar acontece, e daqueles que não têm e não gerirem bem a sua alimentação e negligenciarem o exercício físico, têm maior risco também de ter diabetes, por exemplo. Também outra situação que vos queria falar era em relação aos olhos. Nós precisamos, no exercício físico, é muito interessante, normalmente ao ar livre nós olhamos ao longe, e o exercício físico, quando nós não o fazemos, a visão é muito afetada, porque nós não treinamos os músculos dos olhos, porque os olhos também têm músculos. E por fim, gostava também de falar na questão de mental, porque uma das consequências do sedentarismo também é não dar descanso mental à nossa cabeça, porque exercício físico traz descanso mental. E hoje em dia a doença da moda, digamos assim, espero que as psicólogas me perdoem por usar a questão da depressão, porque depressão é no fundo um chapéu muito grande para muitas coisas que hoje acontecem, mas existem definições específicas, mas é mais para as pessoas compreenderem. Mas comportamentos depressivos são cada vez mais frequentes, especialmente em pessoas que não praticam atividade física nem exercício físico. Sobre o sedentarismo. Então, Joana, então o que Deus nos fala sobre o sedentarismo? Olha, é uma pergunta bastante interessante. Porquê? Porque quando eu penso sobre isto do sedentarismo, lembro-me de um versículo que está em Provérbios 6 a 11. Que diz assim, vou ter que ler, está bem, porque não sei de cor, mas diz, vai ter com a formiga ao preguiçoso, observa o seu comportamento e aprende. E porque é que isto normalmente, eu vou dizer assim mais um bocadinho, diz, portanto, não fala um bocadinho do trabalho, mas depois diz, mas tu preguiçoso, tudo o que sabes fazer é dormir. Pronto. E a pessoa pensa, isto não tem nada a ver comigo, porquê? Porque eu, no fundo, trabalho imenso. Mas isto é muito interessante, porque fala aqui, quando é que te levantas e despertas? E eu com toda a sinceridade, acho que realmente tem tudo a ver com o trabalho, claro que sim, com o facto de nós sermos ou não sermos trabalhadores, disciplinados e ousados, mas a prática do exercício físico é também uma característica de quem não é preguiçoso. Eu falo por mim, eu às vezes tenho preguiça de ir fazer exercício físico, porque tenho preguiça de me levantar 45 minutos mais cedo, quando já me levanto às 6h30, mas sei que este é o horário que eu tenho para fazer exercício físico e tenho preguiça de me levantar mais cedo, tenho preguiça de me deitar mais cedo para poder acordar mais cedo, tenho preguiça de ter um momento no meu dia de separar para poder fazer exercício físico, porque é uma coisa que envolve algum sacrifício, porque envolve alguma disciplina, porque envolve eu organizar o meu tempo de forma a conseguir ter tempo para o exercício físico. E o Senhor pede para, no fundo, nós cuidarmos do nosso corpo, e nós sabemos desde já que o corpo não é só aquilo que comemos, não é só aquilo que lemos, não é só aquilo que se descansamos ou não.
Mas se Deus criou um corpo com tantos músculos, tantas articulações, tantos ligamentos, formas variadíssimas de movimentos, com amplitudes enormes de movimento, é indiscutível dizer que Deus fez este corpo para nós o podermos mexer, para nós o podermos utilizar de uma forma correta, claro, porque há formas também incorretas de utilizar o corpo, especialmente na prática de exercício físico, mas sim, eu acho que eu penso neste versículo, eu podia pensar nos típicos, nos chavões de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que que cuidem do vosso corpo porque dele provém as fontes de... Ou seja, sim, mas eu escolhi este porque eu acho que a falta de atividade física está muito relacionada com esta questão da preguiça. E tanto isto é para mim, primeiro, por isso é que esta reflexão também começou por mim, mas precisamos fazer uma reflexão sincera se é ou se não é o nosso caso. Em atividade física e exercício, então pode-me dizer qual é a diferença entre as duas? Sim, pronto, eu acho que era uma coisa importante de definir, digamos assim, que se perceber qual é que é assim a grande diferença. Atividade física é, no fundo, tudo aquilo que nos faz movimento, tudo aquilo que tem movimento, não é? Ou seja, nós sabemos que uma atividade, um comportamento sedentário, tivemos a ver até agora, representa no fundo o tempo que nós passamos a gastar pouca energia, não é? Quando passamos longas horas deitado ou a trabalhar, digamos assim, ou a trabalhar sentado. Mas a atividade física é quase que o oposto ao sedentarismo, digamos assim. Porquê? Porque a atividade física, no fundo, envolve os movimentos que o corpo pode fazer de maneira intencional. Ou seja, não é movimentos como respirar, fazer o coração bater, não. São movimentos intencionais. Eu vou subir e descer escadas para poder ir até o andar de cima, eu vou fazer uma caminhada daqui até ao trabalho, eu vou fazer as compras. Portanto, isto é tudo atividade física, no fundo. Envolve, no fundo, aqui o ambiente onde nós estamos inseridos e a sociedade também que nos envolve, no fundo. Pode ser tarefas domésticas também, portanto, isto é tudo aquilo que é atividade física. E exercício físico, por sua vez, já é diferente. É uma atividade física, sim, mas planeada e estruturada, com um objetivo muito específico de melhorar e também de manter os componentes físicos do nosso corpo, no fundo. E nós aí estamos a falar, fazer natação, fazer uma caminhada vigorosa, não é uma caminhada daqui para o trabalho. Atenção, é pegar nos ténis e fazer uma caminhada vigorosa em Monsanto, é fazer uma caminhada nas passadeiras, também pode ser exercício físico, desde que seja planeado, estruturado e também, claro, ter um objetivo específico. Nem toda a atividade física é exercício físico, mas todo exercício físico é uma atividade física. Ok, Joana, obrigada. Então, quais são os benefícios do exercício físico? Pronto, eu acho que já disse imensos quando falei nas consequências, não é? Digamos assim. Mas pronto, vou-vos dar assim algumas coisas, não é? Uma coisa importante que nós podemos colocar logo em grande chavão é que a prática regular de atividade física, no fundo, é capaz de melhorar a circulação sanguínea. Porquê é que é tão importante esta questão de melhorar a circulação sanguínea? Porque o sangue, no fundo, é o alimento do nosso corpo. Portanto, se nós temos um bom alimento do nosso corpo, ou seja, se nós levamos os nutrientes todos ao cérebro, aos músculos, ao estômago, aos ligamentos, a todo o lado, nós estamos a nutrir o nosso corpo, se o nosso sangue também tiver bons nutrientes, claro, e nós fazemos isso através do exercício físico. Porquê? Como ele aumenta a circulação sanguínea, obviamente vai tudo alimentar o nosso corpo, não é? Este sangue vai todo alimentar o nosso corpo. Esta é a primeira questão. Lembram-se de eu ter dito que uma das consequências do sedentarismo eram aquelas dores disquémicas. Pronto. E essas dores isquémicas era a tal falta de oxigênio.
E porquê é que isso dá? Porque não há circulação sanguínea. Pronto, lá está. Pronto, são coisas assim um bocadinho parecidas. Pronto, continuando. O exercício físico também fortalece o nosso sistema imunitário. Hoje em dia fala-se imenso do sistema imunitário. São as bagas que fortalecem o sistema imunitário, é a vitamina D, é uma série de coisas. Mas o exercício físico faz e muito, malta, faz muito fortalecer o sistema imunitário. Lembro também que ajuda a emagrecer, para quem quiser, porque uma atividade física ajuda a distribuir as calorias de uma forma diferente que nós ingerimos. Também diminui o risco de doenças cardíacas, como aquelas típicas doenças cardiovasculares. Também ajuda a reduzir, como eu tinha dito antes, o diabetes e fortalece de alguma forma os ossos. Porquê? Quando nós exercemos carga, nós aumentamos sobre as trabéculas, aumentamos a resistência do osso, digamos assim. Por exemplo, quem tem osteoporose sabe-se já que a carga sobre o osso melhora a consistência, falamos assim, do osso. Então, tudo quanto seja exercer uma carga axial, tudo quanto seja exercer um peso sobre os nossos ossos, e como é que é a carga? É pôr-nos em cima dos nossos pés, promovemos também ossos mais saudáveis. Portanto, de modo geral e um tanto específico, são estes os benefícios. Ok, passo à próxima pergunta. E sobre as recomendações para a prática do exercício físico, tanto para as crianças como para os adultos, idosos, grávidas e para os deficientes? Quais seriam as recomendações? Pronto, a nível das recomendações, isto é sempre necessário haver uma avaliação. Porque, pronto, eu digo desde já que, sendo fisioterapeuta, acho que é sempre importante nos lembrarmos desta situação, porque cada pessoa é uma pessoa, mesmo que seja criança, mesmo que seja uma grávida, pronto. Isto é genérico, são recomendações dadas pela Organização Mundial da Saúde, mas lembrar-nos, por favor, que cada caso é um caso. Para crianças e adolescentes entre os 5 e os 17 anos, a atividade física proporciona, como nós sabemos, benefícios muito importantes, como falámos. Um deles, nesta situação, é a aptidão física. Também a parte cardiometabólica, da pressão arterial, das glicoses, da resistência à insulina, a saúde óssea, como eu tinha falado, até mesmo a cognição, porque melhora o desempenho académico e a função executiva das atividades, e também a saúde mental, redução dos sintomas de depressão e até mesmo diminui as crianças gordinhas, digamos assim, diminui a adiposidade das crianças. O que é um dado muito prático? Devem pelo menos fazer uma média de 60 minutos por dia de atividade física moderada a vigorosa, a nível de intensidade. E isto ao longo da semana. E a maior parte dessa atividade deve ser aeróbica. O que é que isto significa? É atividade que, no fundo, puxa muito. Como é que eu vou te explicar a questão da aeróbica? Por exemplo, é uma atividade que exerça o nosso batimento cardíaco, faça muito bater o nosso coração. Vou dar um exemplo, digamos assim, mais fácil. Estou a tentar simplificar isto por miúdos. Atividades como correr, jogar à bola, bicicleta, natação, são atividades aeróbicas, portanto são atividades no fundo que ajudam muito tanto à parte cardiovascular, mas também vão acabar por fortalecer os músculos. E isto é muito importante, que a atividade deve ser diversificada, não se deve fazer só uma coisa, portanto é importante ser distribuída entre atividade aeróbica, mas 3 dias pelo menos por semana deve haver algum tipo de fortalecimento também. Atividades que fortalecem os músculos e fortalecem a parte musculoesquelética. Portanto, são coisas diferentes, está bem? Sabemos que quando existe, por exemplo, a prática de corrida, deve haver também a prática de exercícios específicos para o fortalecimento do quadríceps, para o fortalecimento dos gêmeos, para o fortalecimento do core, do abdominal, exercícios mais específicos, está bem? Portanto, atividades aeróbicas de moderada a vigorosa intensidade, assim como aquelas que fortalecem os músculos e os ossos, devem ser incorporadas em pelo menos 3 dias na semana para crianças e adolescentes. E é muito importante que limitem a quantidade de tempo sedentário. E isto é muito importante, porque não vale a pena estarmos a fazer 1 hora de exercício, se passamos depois as outras 23 horas
em comportamentos sedentários como ao computador, como ao telemóvel. Portanto, é muito, muito, muito importante. Falando agora dos adultos, eu vou passar os adultos para dos 18 aos 64 anos, digamos assim. Os adultos devem realizar pelo menos 150 a 300 minutos de física e intensidade. Ou em uma outra alternativa, são 75 a 150 minutos de atividade física aeróbica vigorosa. Uma combinação mais ou menos equivalente de atividade física moderada e vigorosa intensidade ao longo da semana iria ser a mais interessante. Lembrar que pelo menos 2 dias na semana deve haver atividades de fortalecimento muscular de moderada intensidade para envolver a maior parte dos grupos musculares. Podem fazer umas flexões, agachamentos, que são exercício super completo, lunge, podem fazer um programa com um preparador físico, ou se tiverem alguma patologia, falar com o fisioterapeuta, que irá indicar os melhores exercícios para fazer complementariamente a um exercício vigoroso aeróbico, como aquele que vos falei. É muito importante que também haja um limite quanto à quantidade de tempo de comportamento sedentário. É importante lembrar que podemos substituir este comportamento sedentário por atividade física de qualquer intensidade, como por exemplo subir as escadas do trabalho, subir as escadas de casa, em vez de ir de carro, ir a pé para o trabalho, este tipo de coisas. Idosos. Vamos então aos idosos. Em relação aos idosos, é importante nós pensarmos que o idoso tem algumas patologias, deve ser, mais uma vez, tido sempre em conta uma avaliação por um profissional de saúde. E devem então pelo menos realizar 150 a 300 minutos de atividade aeróbica de moderada intensidade. Ou então, da mesma forma que os adultos, fazer 75 a 150 minutos de atividade física aeróbica vigorosa. Está bem? Um bocadinho mais forte. É importante também que os idosos façam atividades de fortalecimento muscular. Isso é tão importante porque a partir dos 45 anos começa a haver uma diminuição da massa muscular. Portanto, é determinante que haja maior enfoque no fortalecimento muscular. Portanto, pelo menos 2 dias na semana, se possível, atividades de fortalecimento muscular, de moderada intensidade, e, digamos assim, 3 dias por semana, atividades físicas de múltiplos componentes que possam dar aqui alguns detalhes, como por exemplo, enfatizar o equilíbrio funcional, o treino de força, a coordenação, porque são atividades que são características que acabam por se perder com os idosos, não é? Isso é algo muito comum haver perda desse tipo de atividades. Então, mais vale prevenir de alguma forma. Gostava de salientar uma coisa muito importante. Fazer alguma atividade física é melhor do que não fazer nenhuma. E por isso façam algo que gostem. Está bem? Isto é importante. Vamos rapidamente então para as mulheres grávidas. Mais uma vez, aconselho uma mulher grávida a ser avaliada por uma fisioterapeuta do pavimento pélvico, uma fisioterapeuta que esteja vocacionada para a saúde da mulher e do pavimento pélvico, para poder dar melhores instruções para a atividade física. Mas de uma forma geral, se não houver contraindicações, as mulheres poderão praticar atividade física durante a gravidez e durante o pós-parto, com pelo menos 150 minutos por semana de atividade física aeróbica de intensidade moderada. E incorporar atividades também de fortalecimento, claro que devem ser muito específicas. Atenção aos abdominais, atenção às pranchas, é preciso ser muito específico, até para não ter consequências mais tarde. É muito importante que elas realmente se lembrem que quanto mais tempo ficarem paradas, pior, porque, a menos que tenham algumas dores e algum tipo de problemas, porque o nosso bebê e mesmo o nosso tantas alterações, que se tivermos momentos de excesso de atividade ou excesso de repouso, podem ser problemáticas. Relembro também que o treino de músculos do pavimento
também podem ser realizados diariamente no sentido de reduzir o risco de incontinência urinária. Há outras coisas que devemos ter em atenção às grávidas. Devem, por exemplo, algo muito importante, que é começar a realizar pequenas atividades, pequenas quantidades de atividades e aumentar gradualmente. Se não tiveram ritmo, se não tiveram no passado, antes de engravidar, uma rotina de exercício físico vigoroso, não comecem grávidas. Façam a coisa devagar. Às vezes pensam, engravidei, agora vou fazer corrida, vou fazer isto, vou fazer aquilo, e o corpo não está adaptado a isso, porque não houve uma preparação. Idealmente se deve preparar. Se não se preparou, deve ser gradual. Deve-se manter hidratada, é determinante manter hidratada durante o treino. É muito importante também evitar atividades numa posição de supino após o primeiro trimestre de gestação, isso é muito importante. E é muito importante também relembrar que no pós-parto deve haver atividade física também, mas deve ser um retorno gradual e sempre muito coordenado de acordo com as capacidades físicas e ter sempre um contacto com um profissional de saúde, especialmente se tiver cesariana. Por fim, em relação às pessoas com deficiências, é muito importante que haja algum controle também nas atividades físicas e que haja pelo menos 60 minutos por dia de atividade física moderada, vigorosa, especialmente crianças e adolescentes com deficiências, e fazê-lo 3 dias por semana. O que é que eu aqui aconselho particularmente? É que façam-se atividades com, neste caso específico, muito, muito especiais para coordenação, também para equilíbrio, para questões, se for uma deficiência cognitiva ou tudo mais, ter aqui algum componente mais cognitivo, portanto, fazer alguns exercícios especiais, mas também não fazer todo o exercício especial, porque é uma criança, um adolescente que quer fazer o que todas as outras fazem. Portanto, ter isto em conta, bem? Eu acho que passei por todos, certo? Ana. Falei imenso Então agora. passo já à Desculpa. próxima pergunta, que é: quais são as dicas práticas para eu poder realizar um exercício físico? Ok, dicas práticas. Fazer um plano. Todas as atividades que nós fazemos, todos os projetos que nós nos empenhamos em fazer, dependem muitas vezes de um bom planeamento. Primeira coisa. Segunda coisa, arranjar companhia. Mesmo que não seja companhia durante o exercício físico, haver alguém que possa de alguma forma monitorizar mutuamente o exercício físico. Haver aqui um compromisso com alguém, mesmo que não seja fisicamente, presencialmente, por telefone, ver uma hora para fazer exercício físico e monitorizar, já fizeste, não fiz, vou fazer. Muito importante para se motivarem uns aos outros. Hidratem-se muito bem. Quanto menos se hidratarem, antes, durante e depois. Quanto menos hidratarem, mais cansativo vai ser o exercício. 4. Obriguem-se a fazer. Ou seja, imaginemos que eu quero fazer exercício físico e temos que ser muito honestos connosco próprios. Olhar para o nosso calendário e determinar qual é que é o melhor momento para fazer exercício físico. É de manhã, por exemplo, no meu calendário. Ok. É antes de começar as minhas atividades. Ok. Vou pôr o despertador. Onde? Longe da cama. Para me obrigar a levantar. O que é que vou ter entre o meu despertador e a minha cama? Os meus ténis, os meus calções, a minha t-shirt. Prontos. Preparem a vossa atividade do exercício no dia anterior. E obriguem-se. E depois o corpo vai gostar e vai se habituar. Agora outra questão mais prática. Roupa, calçado, tudo deve ser confortável, fresco e confortável. Muitas vezes falam, por exemplo, do calçado para corrida. Se é um calçado pronado, se eu tenho um pé pronado, é porque eu fui à ASICS e fiz uma experiência e fiz um teste e deu assim, deu assado. Esqueçam de alguma forma isso. O mais importante é simplificar, tentar perceber se o calçado é confortável, se é um calçado que existe vários, não vou estar a fazer aqui publicidade nada, mas existem modelos que são muito estudados e que estão muito bem conseguidos
de algumas marcas para correr, por exemplo, são os que eu melhor conheço. Cuidem bem da hidratação dos vossos pés, da hidratação da vossa pele. Isso tudo proporciona uma prática de exercício saudável. Portanto, estas foram as minhas dicas práticas e, acima de tudo, não desistam na primeira semana. Façam um limite. Vou fazer 3 vezes por semana porque sei que é possível. Depois aumento para 4 vezes. Vou fazer 3 vezes por semana durante 30 dias. Depois vou aumentar para não sei o quê. Depois vou aumentar para... E façam milestones ao longo do dia e planeiem tudo. Façam checklist. É o meu conselho. Passo então à última pergunta, Joana. Como cristãos e adventistas, qual deve ser nossas práticas e o nosso testemunho acerca do exercício físico? Olhem, eu gostava de poder falar na primeira pessoa, de que faço exercício todos os dias, de que sou super atlética, de que faço 30 por uma linha, mas não. Portanto, eu vou-vos contar um bocadinho daquilo que eu vejo nos outros, porque ajuda-me a mim também e refletir. Então vou-vos dar um exemplo. Ainda hoje eu estive numa formação e a pessoa que estava a fazer formação era uma jovem, uma senhora, mãe, super atlética, super enérgica, com imenso conhecimento. Aquelas pessoas que apetece ser como, lá, digamos assim. E uma das coisas que me salienta à primeira é a sua postura física. Eu acredito que não temos que ser vaidosos com o nosso corpo, digamos assim. Não temos que ser vaidosos com o facto de sermos pessoas musculadas ou fisicamente bonitas. Contudo, não são só as nossas palavras que cativam. É o nosso olhar, é a nossa apresentação, é a nossa forma de estar e é o nosso físico também. O nosso físico também fala. Se nós temos um físico saudável, se nós temos uma cara rosadinha, se nós, quando estamos de t-shirt, temos os nossos músculos compostos, transmite algo. Transmite saúde, disciplina, organização, transmite segurança, transmite respeito pelo próprio corpo que Deus nos deu. Reforço que não é uma questão de vaidade, é uma questão de cumprir aquilo que falámos há bocadinho, que é, de alguma forma, utilizar o dom que Deus nos deu de sermos fisicamente capacitados e ativos e transformarmos este talento num meio de testemunho. E eu creio que o meio de testemunho é, no fundo, inevitavelmente, nesta parte, é visual. Nem todos temos que ser musculados, porque eu conheço muita gente que faz muito exercício e não é seco, é denso, gordinho, como queiram chamar, e faz exercício, mas essas pessoas transparecem saúde, ainda que tenham alguma massa muscular ou sejam densos, digamos assim. Dá para perceber perfeitamente quem é que faz exercício físico e é robusto, quem é que não faz exercício físico e é robusto. Nós temos uma genética que às vezes é um bocadinho tramada. Mas eu creio que o respeito que temos pelo nosso corpo, aliás, eu vou fazer ao contrário, eu creio que sermos praticantes do exercício físico denota respeito pelo corpo que Deus nos deu, denota organização do nosso tempo, denota disciplina da nossa vontade, denota domínio próprio e um amor pela criação. Portanto, eu acho que não há melhor testemunho do que este em relação à prática de exercício físico.